De volta à tribuna da Assembleia Legislativa, eu quero aqui dizer que a nossa assessoria fez um estudo levantando o valor total do saque que é feito, do roubo, do assalto que é feito pelo governo estadual, pelo governo Dória, em relação ao confisco dos aposentados e pensionistas, né? Que é fruto do decreto 65021 e fruto também da famigerada reforma da Previdência. E nós fizemos um cálculo aqui de um valor aproximado de mais de R$ 1 bilhão. R$ 1 bilhão é o valor desse saque. Eu falo que assalto não é confisco, porque é muito sério. Já falei muito sobre esse assunto. E esse é o valor, é um pouco mais que isso, mas vamos ficar em R$ 1 bilhão para que as pessoas possam entender melhor a gravidade da situação. Então, os aposentados estão sendo saqueados, né? Estão sem acesso aos remédios, à alimentação, aos tratamentos médicos que são feitos, estão sendo imensamente prejudicados, passando necessidades e privações por conta desse assalto, desse confisco. Por isso que nós estamos nessa luta para revogar o decreto. Eu apresentei o PDL número 22, que já foi aprovado nas comissões, tem parecer favorável, entrou em votação, foi retirado por uma emenda de plenário, mas ele tem que voltar imediatamente para que a Assembleia Legislativa faça justiça, faça uma reparação, ficando do lado dos aposentados e pensionistas. Mas esse valor ele é importante de ser analisado, porque quando o governo aprovou a reforma da Previdência e depois aprovou também aquele famigerado PL 529, o governo argumentou nos dois casos que se tratava, né, de uma medida para conter gastos, porque o Estado estava em crise financeira. Essa foi a principal argumentação sobre déficit, né, orçamentário, mas, no entanto, queria trazer outros dados. Primeiramente, que no ano de 2020 não terminou com crise fiscal. Nós terminamos, aliás, com superávit fiscal de quase 8 bilhões de reais. Foram 7 bilhões e 800 milhões de reais que nós tivemos de aumento de arrecadação. Isso porque 2020 foi o ano também da pandemia, né? E hoje nós temos em caixa 17 bilhões de reais. Olha só, não vejo crise fiscal. E o próprio governador Dória recentemente escreveu um artigo na Folha de São Paulo, em Tendências e Debates, para fazer propaganda desse famigerado projeto, que é um fake news, Bolsa do Povo, que ele tenta vender como renda emergencial, dizendo que São Paulo não está em crise. E reafirmando o que eu estou dizendo. O próprio Dória diz no seu artigo na Folha de São Paulo, de 2 semanas atrás, de que São Paulo não vive crise financeira. Olha que absurdo, né? Mas, no entanto, ele ele fez o confisco dos aposentados e pensionistas, falando o contrário, né? Mas, não bastando isso, né, nós temos ainda, minha gente, uma dívida ativa que não é cobrada, né? Não vejo empenho, não vejo, né, uma determinação do governo em cobrar de fato, não vejo empenho para valer na cobrança dessa dívida ativa de mais de 340 bilhões de reais, né? Uma boa parte é representada por dívidas das grandes empresas do Estado de São Paulo, empresas de telefonia, do ramo frigorífico. Eu já apresentei vários números, né, até individualizados, até com o nome das empresas que são devedoras da dívida pública. Tem empresa que deve sozinha 3 bilhões de reais, né? Tem empresa que deve 1 bilhão e 500 milhões de reais, como eu já citei aqui, o caso da Sadia, empresas telefônicas como a Claro, como a Vivo, né? Essas empresas devem bilhões para o Estado de São Paulo. E, no entanto, não vejo empenho do governo em cobrar, em denunciar esse fato. Ele prefere atacar os mais fracos, que, no caso aqui,
ele escolheu os aposentados e pensionistas, sem contar ainda a política de desoneração fiscal do nosso Estado, que supera os 20 bilhões de reais, que é dinheiro transferido para empresas privadas, para grandes grupos econômicos do Estado de São Paulo. E muitos deles são também devedores ainda da dívida ativa. Também já denunciei exaustivamente esses números e essas empresas, tanto na reforma da Previdência, como também quando foi aprovado o famigerado 529, que aumentou os impostos, que colocou em curso uma reforma administrativa contra o povo de São Paulo, extinguindo instituições de pesquisa, a SUSEM, por exemplo, né, acabando com a isenção do IPVA para uma parte das pessoas com deficiência. E eu apresentei esses números, fiz esse debate na tribuna, em todos os momentos, nas audiências que nós realizamos na Alesp e fora dela. Então, o que eu estou dizendo é que São Paulo não está em crise financeira e não há necessidade nenhuma do governo ser tão covarde e perverso a ponto de saquear os baixíssimos proventos dos aposentados e pensionistas, que não têm mais outra fonte de renda, que não tem como trabalhar, né? Pessoas que já contribuíram com o regime previdenciário do Estado de São Paulo. Por isso que é urgente a aprovação do nosso PDL número 22, é urgente o fim desse confisco salarial. Não há nenhum motivo financeiro, né, e nem político, e nem social para a manutenção dessa perversidade do governo estadual.